Bom dia, amados irmãos. É com muita alegria, um prazer imenso que compareço aqui ao púlpito desta igreja nesta manhã para falar a respeito da nossa fidelidade a Deus. É com muita alegria, realmente, que estou aqui. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu prezado irmão, diácono André Viana, para que venha aqui à frente, porque eu vou convidá-lo a participar comigo da entrega da mensagem. Ele vai me ajudar, vai ser o meu auxiliar. E eu pediria então que fosse feito aí o lançamento do primeiro slide, do primeiro telão, por favor. Os testes da vida cristã, a vida cristã positiva e negativa. O texto está em Efésios, capítulo 5, de 1 a 21. É o capítulo todo de Efésios, mas que nos fala exatamente desta fé, né, destes testes da vida cristã. Eu vou pedir ao prezado irmão André Viana para proceder a leitura, me auxiliando assim e poupar a minha voz um pouco. Vamos ler a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne,
antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém? Amém. Graças a Deus. A minha primeira palavra nesta manhã, antes da mensagem, é uma palavra de profundo agradecimento ao pastor da minha igreja, o pastor Heiker. Pastor Heiker pessoalmente me convidou para pregar hoje pela manhã. E aceitei com muita satisfação, com muito entusiasmo, com muito prazer, com muita alegria mesmo, o estar presente aqui para falar à minha igreja. Muito obrigado, pastor Heiker. Quero também agradecer aqui, um agradecimento muito especial ao corpo diaconal. Estes diáconos maravilhosos que cuidam muito da vida da igreja. Esses diáconos tiveram a oportunidade de me visitar pelo menos 2 vezes, oficialmente. O grupo diaconal todo esteve em minha casa orando quando perdi a minha esposa. E foi realmente um momento de grande inspiração, um momento, uma oportunidade de realmente sentir uma renovação espiritual. Eu quero agradecer não somente ao corpo diaconal, não somente ao pastor Heiker, mas quero agradecer a cada irmão particularmente. Sei que muitos me visitaram lá em casa. Muitos foram lá em casa levar uma palavra de entusiasmo, uma palavra de ânimo, e eu sou agradecido por esta oportunidade de poder desfrutar da comunhão juntamente com os irmãos. Muito obrigado, meus amados irmãos, que estiveram lá em casa muitas vezes para nos levar uma palavra de conforto, de tranquilidade. Depois desses agradecimentos, nós queremos agora iniciar a nossa mensagem. O primeiro slide pode ser projetado. O primeiro slide pode ser projetado. Já foi. Os testes da vida cristã, a vida cristã positiva e negativa. Esse é o tema da nossa mensagem. Esse é o tema da nossa mensagem e o texto de Efésios, um tanto longo, mas um texto muito belo, muito inspirador, já serviu para alimentar nossas almas. Dizem alguns, bom crente é aquele que não faz isso ou aquilo. Mas há sempre uma coisa notável quanto a estas pessoas que julgam o crente por este padrão negativo. É notório que o verdadeiro crente não faz muitas coisas que o incrédulo pratica. Mas há muitos crentes cujas vidas se conformam perfeitamente com esse padrão negativo da vida cristã. O teste supremo para avaliar do crente, a vida do crente e a qualidade de vida que ele vive é a seguinte: ele deve estar cheio de Cristo e o crente expressa em relação a outras pessoas as verdadeiras características da vida cristã. O crente fiel manifesta em todas as esferas de suas vidas, de sua vida, o seu procedimento. A vida do crente deve ser a mesma vida
vivida pelo apóstolo Paulo, quando declarou: sede meus imitadores. Declaração dos lábios de Paulo. Não parece tão difícil, afinal, ele, o apóstolo Paulo, que ouviu a voz do Senhor lá na estrada de Damasco. Estão lembrados do texto de Atos, quando ele ia perseguir os cristãos e Jesus apareceu, a ele perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrares contra os aguilhões. E as cartas de Paulo foram inspiradas, estão inseridas na Bíblia. Paulo viveu como poucos uma vida de intensa consagração, serviço e dedicação a Cristo. Paulo, o apóstolo, comprometeu-se até a morte com o reino de Deus. Uma pessoa com as credenciais de Paulo poderia afirmar com segurança, afirmar com toda a fé, afirmar com toda a certeza: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se não consigo fazer uma afirmação dessa natureza, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, se eu não consigo fazer esta afirmação, por achar que eu não sou uma imitação confiável de Cristo, surge um problema muito grande. Se você não pode dizer que é imitador de Cristo, então eu pergunto: se eu não imito a Cristo, a quem eu posso imitar? A quem estou imitando? São nossos desejos que nos impulsionam e determinam escolhas, riscos, rumos na nossa vida. A vida é o reflexo de tudo isso. Somos um espelho fiel daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos para nós. O apóstolo Paulo, ao falar da imitação de Cristo, assume a natureza da imagem de Deus na qual fomos criados. É a partir dessa doutrina que ele afirma que sua identidade reage ao risco do pecado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, descreve com uma clareza alarmante o estado deplorável das pessoas que trocam a glória de Deus e passam a adorar outros deuses, passam a adorar outros pecados. Essas pessoas, Paulo diz o seguinte: podemos classificá-las aqui agora, segundo Paulo: perderam o juízo, perderam a sanidade, tornaram-se loucos, insensatos, desumanos, depravados e perversos, reflexo daquilo que adoravam. Qual é então a relação da vida cristã negativa com a vida cristã positiva? Qual a relação que poderemos estabelecer? Não podemos desprezar o teste negativo, de jeito nenhum. Ele faz parte da vida cristã. Muitas vezes na vida cristã do novo decidido, do novo crente, a escolha de fazer ou não fazer, isso ou aquilo, pode determinar o rumo futuro de sua vida cristã. Chegamos agora à parte principal do nosso sermão. Há 4 testes. Há 4 testes, que vamos projetar e eu irei falar para os irmãos. O primeiro teste, o teste do efeito. Eu quero que vocês anotem isso, porque eu vou cobrar no final quais foram os 4 testes. Eu vou perguntar e quero que alguém se levante e venha aqui e diga quais são os 4 testes da vida cristã. Então, o primeiro teste da vida cristã é o teste do efeito. A pergunta é: o que vou fazer está certo ou errado? Teste do efeito. O que vou fazer está certo ou errado?
Que efeito terá esta decisão em minha vida, como indivíduo, sobre o meu corpo, sobre a minha personalidade, em relação a Deus? Com o que vou fazer, o meu corpo e o meu espírito serão preservados? Este é o teste do efeito que a pessoa deve fazer. Como crente, devo perguntar a mim mesmo: qual será o efeito do meu ato sobre as outras pessoas? Gostaria, já está aí, teste do efeito. Então, vemos aí, esta figura, ele está duvidando, né? O que efeito terá isso na minha vida? Vejo a expressão dele. Qual será o efeito do meu ato sobre as outras pessoas? Ele está realmente meditando. A fisionomia da pessoa que aparece aí na imagem é de uma pessoa que medita, que pensa: o que acontecerá? Aquilo que vou fazer está certo ou errado? Que efeito terá esta decisão em minha vida, sobre a minha personalidade em relação a Deus? Com o que vou fazer, o meu espírito e o meu corpo estarão sendo preservados? Então, este é o teste do efeito. Teste que todo crente deve fazer. Com o que vou fazer, o meu corpo e o meu espírito estarão sendo preservados? É a pergunta. Vem agora outro teste. É o segundo teste. O primeiro teste que foi colocado aqui foi o teste do efeito. O primeiro teste foi o teste do efeito. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora ao segundo teste. Prestem bem atenção. O segundo teste é chamado teste da universalidade. Teste da universalidade. Qual seria o efeito sobre o reino de Deus e sobre o mundo se todos vivessem como eu, da mesma maneira, do mesmo modo? O que aconteceria? Esse então é o teste da universalidade, o segundo teste. Este princípio da universalidade foi apresentado pelo grande filósofo Immanuel Kant, quando ele perguntou: estarei de acordo que todo mundo faça isto que estou fazendo? Meus amigos, meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, meu pastor, os crentes da minha igreja, estarei eu de acordo? Se o meu ato é irrepreensível, então todos podem fazê-lo. Se os membros da igreja fossem como eu, se os outros membros da igreja fossem como eu, se fosse como você, o que seria da sua igreja? O que seria da sua igreja se todos os crentes fossem iguais a você? Então, se o meu ato é irrepreensível, todos podem fazê-lo. Agora vem o terceiro teste, não é isso? O primeiro teste qual foi? O segundo teste? O quarto teste? Não, o quarto teste. Vocês já estão lendo, né? Antes de eu olhar, vocês já estão lendo a transparência. Teste do segredo. Já falamos sobre ele. O quarto, por favor, o telão. Slide da quarta projeção. O Neto me informa que não falamos do terceiro. É verdade?
Está atento. Convidei-o para ficar ali e me chamar a atenção. Então, terceiro teste, teste do segredo. Olha aí, segredo, a imagem está pedindo o quê? Boca fechada. Boca fechada não entra mosca. Boca fechada. Há duas coisas que temos de lembrar. Uma pessoa de quem não podemos esconder nada é Deus. E a segunda coisa que devemos lembrar sempre, aí no teste do segredo, o que é justo não tem medo da luz. O que é justo não tem medo da luz. Então, até agora, nós já falamos sobre os 3 testes. Qual foi o primeiro? O segundo? O terceiro? E o quarto teste? Já está aí. O quarto teste já está no telão. Veja aí, o quarto teste, teste da oração. Veja aqui a família orando. O pai, a mãe e o filho, de mãos dadas no culto doméstico, orando a Deus. O teste da oração é o teste mais elevado, é o teste mais alto, é o teste mais importante. É quando estaremos decidindo se um ato qualquer está certo ou errado. E isto do ponto de vista cristão. Devemos aplicar este teste da oração, em todas as nossas decisões. Amém? Vamos chegando aqui à conclusão. Meu irmão, minha irmã, a batalha espiritual é uma luta que todo cristão trava contra o pecado, a influência do diabo em sua vida. Mas você não está sozinho. Jesus já venceu e Ele vai nos ajudar. É somente Ele. Jesus, Ele está pronto. Ele está esperando para te ajudar. Ele está esperando para me ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer vir em teu auxílio, em teu socorro. Você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo. Você tem outros irmãos ao seu lado. Na batalha, volte-se para Deus e Ele lhe dará a vitória. Volte-se para Deus e Ele lhe dará a vitória. Efésios 6, 11 a 13 declara, os que têm as suas Bíblias podem olhar. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, meus irmãos, eu concluo dizendo, qualquer ato que não possa passar por estes 4 testes, não deve ser praticado pelo cristão, de modo nenhum. Porque não contribuirá de modo nenhum para o crescimento de sua vida cristã e nem para o progresso do cristianismo. Os crentes têm que participar de muitas atividades juntamente com os incrédulos. Diz o Novo Testamento que devemos sair do meio deles e viver separados deles, dos incrédulos. Mas devemos entender que não é separação de comunhão, é apenas separação física. Devemos ser separados. Jesus orou por seus discípulos, não para que fossem tirados do mundo, mas que fossem o quê? Guardados. Jesus orou para que os seus discípulos
não para que os seus discípulos não fossem tirados do mundo, mas para que fossem guardados do maligno, separados do mundo. Não podemos viver como incrédulos. Ao amadurecermos na vida cristã, os aspectos negativos da vida cristã se tornam de menos importância na nossa vida. Um crente amadurecido, um crente fundamentado nos ensinos da palavra de Deus, nunca vai perguntar ao seu pastor se ele pode viver em pecado. Pastor Raik, o senhor dá licença para eu viver só um pouquinho em pecado? Eu só quero viver um pouquinho, deixe lá. Eu vou escolher qual é o pecado. Não, isso não acontece. Um crente amadurecido não vai perguntar ao pastor se ele pode viver em pecado. Ao amadurecermos na vida cristã, os aspectos negativos se tornam de menos importância em nossas vidas, porque já resolvemos muitas dessas questões anteriores. Um crente amadurecido, né, ele já resolveu muitas questões, e com o progresso da vida cristã, o positivo se torna mais importante. Em João 4,41, Jesus fala à mulher samaritana. Estão lembrados? Lá no poço de Jericó. Quando a mulher samaritana chegou para tirar água e Jesus estava lá. E Jesus então falou, teve encontro com aquela mulher samaritana. E ele, sendo judeu que não se comunicava, o judeu com o samaritano, dirigiu-se àquela mulher. Né? E em João 4,14, Jesus fala àquela mulher da água eterna. E diz o seguinte, olha, se você beber da água que eu te der, se você beber desta água vida, é como uma corrente que nunca falha. Então devemos, como o apóstolo Paulo, repetir, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Chego ao final do sermão. E concluindo esta mensagem, eu preparei esta mensagem baseado na experiência, na vida vivida ao meu lado durante 58 anos. Não foram 58 dias, 58 anos. Vivendo uma pessoa que realizava os 4 testes aqui mencionados nesta manhã. E aqui está a minha singela homenagem a essa pessoa maravilhosa, essa pessoa cristã fiel, cristã verdadeira, que cumpriu fielmente o seu papel e que serve de inspiração a todos nós e que foi minha fonte de inspiração para preparar esse sermão. Por favor, é esta senhora aqui. Vocês conhecem quem é ela? Minha esposa durante 58 anos. Eu resolvi, ao concluir esta mensagem, porque preparei essa mensagem toda baseada na vida dela, no cristianismo que ela vivia. Então, eu resolvi prestar esta homenagem a esta pessoa muito querida. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.